eu venci minhas crises de ansiedade. Se eu venci, você também pode. Crise de ansiedade tem jeito sim. Meu nome é Eliane Machado, eu sou psicóloga e me especializei em transtornos de ansiedade. E hoje eu quero te contar 5 coisas que eu fiz e que não me ajudaram no meu processo, né, em vencer as crises de ansiedade. E 5 coisas que me ajudaram. Eu gostaria que você ouvisse com bastante atenção e me comentasse aqui abaixo quais são as coisas, essas 10 coisas que eu vou comentar com você, quais dessas coisas que você se identifica, que você percebe, que você faz, combinado? Então, eu vou começar falando das 5 coisas que eu fiz e que não me ajudaram e que eu espero que você também não esteja fazendo aí, ok? Bom, a primeira coisa que eu fiz e que não me ajudou foi buscar a medicação. Eu busquei, foi a primeira. Eu lembro que eu tive a crise, eu tive uma crise, depois ali, acho que foi na terceira crise, e aí eu já estava assim, meu Deus, o que é isso, né? O que está acontecendo? E eu disse, bom, eu vou buscar uma solução. E a solução que eu busquei na época, isso há 15 anos atrás, foi a medicação. E aí, o que aconteceu? A medicação ali, por alguns meses, deu uma segurada nas minhas crises, mas depois elas voltaram. Voltaram com tudo e voltaram ainda mais fortes, voltaram mais frequentes e mais intensas. Porque ao buscar a medicação, eu acreditei que era a solução mágica, né? Que eu tomava ali aqueles comprimidinhos e que meus problemas estavam resolvidos, né? E a gente sabe que não é assim. Então, a medicação, gente, ela auxilia sim, mas ela sozinha, ela não trata, ela não resolve. Enquanto a gente não vai na origem, se a gente não entende da onde está vindo as crises de ansiedade, o porquê, o que a gente precisa mudar, que habilidades a gente precisa desenvolver, né, para se colocar aí diante da vida, não tem jeito, né? Então, a medicação sozinha, uma andorinha só não faz verão, né? Então, é o caso da medicação. A medicação sozinha não tem um efeito, né, duradouro. E foi o que aconteceu comigo. Então, a medicação ali, principalmente no meu caso, não me ajudou. Outra coisa que não me ajudou foi fugir. Então, eu fugia dos ambientes ansiogênicos, de tudo que eu acreditava que ia ser um gatilho ali, que ia disparar a minha crise de ansiedade. E fugir, gente, não me ajudou. Na verdade, quando a gente foge, a gente está reforçando todo aquele medo. Eu sempre faço a analogia da crise de ansiedade com um monstro, né? Um grande monstro que se apresenta aí, só que é um monstro interno. Então a gente não consegue se livrar dele. Se tivesse um monstro de verdade, a gente, ó, né? Picava a mula, como dizem, e fugia e deu, se isolava, se mudava, né? E o monstro ficava para trás. Mas não é o caso, né? A gente tem esse monstro interno, que é o monstro da ansiedade. E ele, né, quando a gente tem a crise, ele se apresenta de uma forma muito assustadora, né? Enorme. E eu fugia muito do meu monstro da ansiedade, muito. Os primeiros sinais ali, então, por exemplo, se eu estava dentro de um ônibus, e aí o ônibus começava a encher, eu já entrava em desespero, já descia do ônibus. Se eu estava num banco, e naquela época, né, tinham muitas filas, mas aquelas filas de chegar a fazer uma cobrinha, assim, né, vai e vem, de tanta fila que tinha. Para qualquer coisa que a gente ia fazer, tinha que pegar fila. E aí, o que eu fazia, né, me sentia ali sufocada, e aí eu queria fugir. E aí eu saía dali, eu fugia. Então eu fugi muito. Eu lembro que teve um momento que eu busquei a terapia e eu fiz uma sessão. E eu fugi também. Eu fugi porque tinha a questão do elevador. Ficava agora, eu não lembro se era no 7º ou no 10º andar.
E subi de escada, a primeira sessão eu fui ali de primeira e única, né? Eu fui de escadas e só que era muito estreito, sabe? Muito estreito, muito escuro e eram muitos degraus. E aí eu fugi, porque o simples fato de ir até a psicóloga, a chegar, né? Até chegar no consultório, até sentar, foi muito ansiogênico. E durante a sessão, enquanto ela falava comigo, eu não conseguia prestar atenção, não conseguia assimilar ali o que ela estava falando, eu também não conseguia me expressar, né? Não conseguia expor ali, porque eu já estava ali apavorada. E aí ela até se colocou à disposição a descer comigo nas próximas sessões, né? Ela me buscaria na portaria, enfim. Mas eu fugi, eu não quis enfrentar, nunca mais voltei. E em função dessa fuga, mas quanto mais a gente foge, mais o nosso monstro da ansiedade cresce, mais difícil fica de vencer. Então, não dá para fugir, gente. Eu demorei a aprender isso. Então, no início, eu fugia, e isso acabou atrasando muito meu tratamento. Outra coisa que não me ajudou foi o seguinte pensamento: como falar com alguém pode me ajudar? Nossa, eu, assim, por muitos anos eu tinha esse pensamento. Até antes de ter as crises, né? Quando eu recebi do médico clínico geral um encaminhamento para buscar um psicólogo, eu já. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, e até comentei, assim, com a minha mãe. Como que eu vou? Eu vou lá, vou conversar, vou falar da minha vida, de como eu me sinto, como que isso pode me ajudar? Como que isso pode resolver? Né? Na minha cabeça, aquilo não fazia sentido. E esse pensamento, e esse pensamento me motivava a não ir, né? Na verdade, me desmotivava a buscar a terapia. Então, esse pensamento me tornou muito resistente ao processo terapêutico. E se eu tivesse, já desde as primeiras crises, se eu tivesse buscado auxílio psicológico, se eu não tivesse essa resistência, eu não teria ficado tantos anos sofrendo ali, né, com as crises, que ninguém merece passar por isso. Outra coisa que não me ajudou, isso eu vejo que meus pacientes fazem muito, me conta se você faz também, que é a questão de se julgar, se criticar. Eu me julgava muito. Então eu pensava, eu não tenho motivo para estar assim. Por que eu tô assim? Tá tudo bem na minha vida. Tá tudo certo. Passado é passado. O que aconteceu ficou para trás. Eu tenho que ser capaz de conseguir zerar e seguir em frente. E eu me julgava muito, me criticava, não me acolhia. E qual que é o problema disso, gente? É que a gente já tá no mato sem cachorro, né? Com todo aquele desespero, com toda aquela impotência, fugindo que nem louca do monstro da ansiedade. E aí a gente ainda se julga, ainda se critica. Então isso nos deixa ainda mais angustiadas, ainda mais deprimidas. Então isso não ajuda, isso só atrapalha o processo. Porque a partir do momento que a gente aprende, começa a se acolher, isso ajuda a gente se acalmar, né? A buscar recursos, a focar na solução. Tá, então o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Né? Quem eu posso buscar? Quem pode me ajudar? Quais são os profissionais que podem me ajudar? Não, mas a gente não chega, né, nesse ponto, nesse questionamento, enquanto a gente está se julgando, está se chicoteando. Então, se você faz isso, fique atenta a esse pensamento e começa a fazer um diálogo, começa a se questionar. Porque, gente, ninguém escolhe, ninguém quer ter crise de ansiedade, ninguém quer. Então, por isso que nós não somos culpadas. Não é uma escolha ter crise de ansiedade, é uma escolha permanecer. Eu escolho, bom, eu não vou buscar tratamento, não tem jeito, vou ficar só aqui na minha casa, trancada no quarto, chorando, aí é uma escolha. Agora, o ter a crise de ansiedade, não, ela vem, né? Ela brota. E muitas vezes do nada, né? Mas claro,
Depois, se você seguir me acompanhando aqui, você vai ver que não é do nada. Mas, num primeiro momento, né, racionalmente, a gente olhando, analisando, não, mas não é do nada. Que nem a primeira vez eu estava dentro do carro, sentadinha, no carona ali, esperando meu marido. E aí, pá, do nada, né, veio a crise. Então, gente, se julgar só atrapalha. Isso não me ajudou. Isso retardou o meu processo, na verdade. Outra, a quinta coisa que eu fazia e que me atrapalhou muito foi se isolar. Então, eu estava com aquele turbilhão de pensamentos negativos, né, pessimistas, muita preocupação, muita atenção, aquele desespero, aquela impotência, e eu não sabia, eu não entendia, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou ficando louco, o que é isso? E por eu não entender, como eu já me julgava, daí o que eu fiz? Eu me fechei. Então, eu já era fechada, eu me fechei ainda mais, né? Mas eu digo se fechar de, por exemplo, no meu trabalho, no horário do almoço, eu me trancava no banheiro. Eu ficava lá no banheiro quietinha. Eu tinha 2 horas e meia de intervalo, aí eu comia algo rapidinho, ia para lá e ficava trancada. Eu trabalhava na faculdade, então tinha vários banheiros, vários gabinetinhos assim de banheiro, ficavam bem lá no canto, lá num prédio onde não tinha acesso, né? Poucas pessoas acessavam. E então eu me isolava e não contei para ninguém, não busquei ajuda de ninguém, né? Me fechei totalmente. Quando a gente faz isso, quando a gente se isola, vem uma solidão, né? Uma solidão toma conta da gente. Então já tá difícil. E aí a gente ainda se isola, aí piora, aí agrava. E aí sim que a gente não sai daquela inércia. Então essas foram as 5 coisas que eu fiz que não me ajudou. Me conta se você também faz. E as 5 coisas que me ajudaram, a primeira delas, olha, até acho que foi a mais importante, foi quando eu entendi, depois buscando, né, informação, enfim, buscando uma saída, né, eu entendi, na verdade, e aí eu retornei à psicóloga, uma outra psicóloga, foi quando eu entendi que eu precisava ir na origem, que tinha uma origem, que eu precisava acessar o meu passado, por mais dolorido que fosse. Às vezes não, né? Enfim, quem não estuda, né? Quem não conhece a psicologia, enfim, a gente pensa, bom, como assim, né? O que tem a ver o meu passado, o que tem a ver o que eu passei com essa crise? A gente não faz essa relação, a gente não faz essa associação. Mas quando a gente vai para terapia, e lá o profissional, né, explica e começa a nos mostrar, e aí a gente vai construindo esses links. Ó, isso que. Percebe que o que tu tá sentindo agora, tu também se sentia em tais situações na tua infância. Enfim, a gente começa a fazer esses links. Mas, óbvio, a gente não quer mexer no passado, a gente não quer lembrar do passado. Porque tem muita dor, muita dor. Mas é necessário. Porque a partir do momento que eu comecei a acessar, que eu comecei a ressignificar meu passado, né, que eu comecei a enfrentar ali a minha história, que eu tanto fugia, né, eu não queria me conectar, foi quando as crises de ansiedade começaram a espaçar e ficar mais administráveis. Então, é fundamental. Então, me ajudou muito ir na origem. E depois que eu entendi essa lógica, até porque daí eu já estava nesse estágio aqui, né, nesse momento aqui de vida, eu já estava cursando psicologia, então eu já estava entendendo lá nas aulas, né, na faculdade, que, opa, passado é importante, a gente sim é reflexo do nosso passado, né, então, quando eu comecei a fazer isso, e daí, isso me despertou muito interesse, então eu fui pesquisar cada vez mais sobre, e buscar vários processos terapêuticos. Nossa, eu já fiz tanta coisa, já fiz de tudo, né? E para justamente, bom, entendi que eu preciso ir na origem, é isso que eu tenho que fazer, então tá.
Daí eu fui mergulhar. E quanto mais eu mergulhava, né, melhor eu me sentia, melhor eu ficava. Por mais que muitas vezes, em alguns mergulhos ali, dava uma dor, mas passava, valia a pena. Valia a pena. Outra coisa que me ajudou muito foi o fato de ser inconformada. Então, mesmo no início ali, quando eu me isolava, me julgava, quando eu fugia, quando eu não entendia tudo aquilo que estava acontecendo, eu estava inconformada, né? Eu não aceitava. E eu percebo que tem pessoas que ficam 5, 10, 15, 20, 30 anos, uma vida inteira, sofrendo com crise de ansiedade ou com pânico, porque elas se conformam, porque elas aceitam, é assim mesmo, é assim mesmo. Quando tem a crise, né, tem o Rivotril lá, sublingual, isso aí. E aí passa e não tem o que fazer, não tem cura, né, que elas se conformam. E eu nunca me conformei. Em muitos momentos, inclusive, eu rezava assim e reclamava com Deus e questionava Deus, né? Meu Deus, como assim? Por que eu tô passando por isso? Me mostra o caminho, né? Me ajuda, que eu prometo, né? Que depois que eu achar a cura disso, eu vou ajudar outras pessoas. Mas eu sempre fui muito inconformada, assim. Então, eu sempre estava buscando. Isso me ajudou muito, ainda bem. Se eu tivesse me acomodado, com certeza eu estaria até hoje com crise de ansiedade. Outra coisa que, quando eu passei a fazer, me ajudou muito, foi o enfrentamento. Quando eu entendi como tudo funcionava, o que era uma crise de ansiedade, né? E aí eu me senti mais forte para enfrentar. E aí eu comecei a enfrentar. E, gente, quando a gente enfrenta, e o que eu falo, né, com enfrentar? Que nem no meu caso, quando eu estava em lugares fechados, né? Eu tinha crise, lugares com muitas pessoas, também eu tinha crise, elevador, né? Que a gente se sente ali trancada. Quando eu decidi, né, e eu comecei a enfrentar, aí esse monstrão da ansiedade, né, que é essa analogia que eu faço, né, do monstrão da ansiedade com a crise de ansiedade, quando eu enfrentava e via que nada de tão catastrófico, né, acontecia, aí ele ia perdendo força, ele ia diminuindo. Porque quanto mais a gente se isola, mais o monstro da ansiedade cresce. Quanto mais a gente foge, mais ele cresce. Então, a melhor forma, assim, a melhor não, acho que é a única forma de superar os nossos medos é enfrentando. Porque quando tu enfrenta e tu vê que nada aconteceu, aí deu, acabou o medo, morreu. Tu já enfrentou. Eu tinha medo de andar de elevador. Aí eu ia lá e andava. Claro, com o coração a mil, né? Fazendo ali as técnicas, enfim. Mas eu andava. Quando eu andava, deu, acabou, passou. Né? Então eu não alimentava aquele medo toda vez que eu enfrentava. Outra coisa que ajudou muito é a informação, buscar entender o que é uma crise, como que funciona uma crise. Eu lembro que a primeira informação, assim, e que para mim foi um divisor de águas, foi entender que uma crise de ansiedade é um pico de adrenalina, né? A adrenalina vai lá nas alturas. Então, por isso que a gente tem todas aquelas sensações físicas. Mas como é um pico, né? Da mesma forma que ela sobe e é muito rápido, também ela desce, né? E que ela vai durar ali no máximo 5 minutos. Que para nós é uma eternidade. Mas que ela vai passar. Mas, tendo essa informação, sabendo disso, sabendo que ela vai passar, essa informação nos permite enfrentar, nos permite dar o primeiro passo. Eu lembro que eu entrava quando eu sentia que a crise estava vindo, eu lembro o primeiro enfrentamento que eu fiz foi quando eu fui no banco, fui fazer um depósito e tinha aquelas filas enormes, né? Pensa, 15 anos atrás, é igual hoje que é tudo digital. Então, na época, tinha muitas filas. E o banco ficava lotado, assim. E aí eu fui fazer um depósito para a empresa que eu trabalhava, e aí eu estava com um malote,
e aí começava a vir aquela sensação de sufocamento, de desmaio, de desespero, de olhar para a porta, parece que a porta fica bem pequenininha, que tu não vai conseguir sair. Aí eu só me agarrei assim, né, numa lote, eu lembrava, não, vai passar, é um pico de adrenalina, vai passar, vai passar. E aí mantinha a respiração longa e rezava junto, né, sempre rezava junto. E aí passou. Claro que a gente sabe que quando passa ali o pico de adrenalina, né? Mas a dor no corpo que fica é como se tivesse passado um caminhão por cima da gente. Mas o auge, né, do desespero passou. E aí isso nos permite enfrentar mais vezes. Então, entender o que está acontecendo, o que acontece na nossa mente quando está acontecendo uma crise de ansiedade, isso é muito, muito, muito importante. Porque senão, às vezes a gente vai alimentando ainda mais essa ansiedade, ainda mais esse desespero, né, com pensamentos, realmente eu vou morrer, vou ter um infarto, enfim. E aí, quando a gente entende como que funciona, não que resolve, mas fica mais administrável a situação. E outra coisa que me ajudou muito, 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 e recomendo que você faça também, são as técnicas de autorregulação emocional. Então, elas atuam ali diretamente, né, no nosso sistema nervoso autônomo, e realmente, né, elas são capazes de fazer esse ajuste, de fazer essa regulação, vai diminuindo os batimentos cardíacos, a nossa respiração fica mais longa, e aí a gente consegue passar por uma crise mais tranquila, vamos dizer assim. Ou quando a gente percebe os primeiros sinais, pode ser que a gente nem tenha essa crise. No início, eu lembro que eu questionava muito, né? Como assim, né? Fazer essas técnicas de relaxamento, de respiração, essas técnicas cognitivas, como que isso pode me ajudar? Mas daí eu fui vendo, nossa, tinham muitas pesquisas, muitos artigos científicos, né? Defendendo. E a gente sabe que para publicar um artigo científico, tu tem que fazer uma pesquisa aí com muitas pessoas. Então, poxa, se funcionário para tantas pessoas, de repente funciona para mim, né? Mas vou testar, vou fazer para ver. E aí realmente eu fiz, e aí eu ia percebendo que ia me ajudando. E não só nas crises, em muitas outras situações ansiogênicas, como por exemplo, até mesmo na faculdade, para tirar carteira. Então eu fazia ali as técnicas de respiração e eu via que realmente na hora eu conseguia ficar tranquila, eu conseguia ter o autocontrole, né? Porque quando vem a ansiedade ali, a gente, é horrível aquela sensação, né? Eu tô perdendo o controle sobre mim, eu tô perdendo o controle sobre as minhas sensações, eu tô com medo de perder o controle sobre os meus comportamentos, aí a gente já sai correndo, enfim. Então, essas técnicas, elas auxiliam muito, 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 muito mesmo, principalmente nos sintomas físicos. Claro que só ela não é suficiente, a gente precisa ir na origem, mas aplicar as técnicas, né, o fato de ter essa disciplina ali, como eu tive, de aplicar as técnicas, isso me ajudou muito e recomendo que você faça também. E agora eu quero te ouvir, me conta o que você faz, que você se identifica aí comigo, né, que você percebe que te ajuda e que você percebe que não te ajuda. Eu vou deixar aqui na sequência um vídeo da minha história, onde eu conto ali, né, com mais detalhes, como que foi aí a minha trajetória, esse meu processo, né, de tudo isso que eu passei ali, né, com as crises, depois com a depressão, depois com os pensamentos suicidas, e agora na sequência, se você quer assistir, e aí depois me conta, qualquer dúvida me chame, me mande um e-mail, me segue no Instagram, eu estou à disposição para te ajudar, tá? Um beijo no coração.